Boa noite, eu sou Priscila Cairo, fisioterapeuta, e eu ajudo fisioterapeutas a avaliar e tratar pacientes com paralisia facial. Vem comigo hoje, nossa live de segunda-feira, 8h30 da noite, pra gente falar para fisioterapeutas. Se você tá aqui e você é paciente, me segue lá no outro perfil, que lá a gente fala para paciente e todo domingo tem live para você que enfrenta paralisia facial. Vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite! Tem uma galera aí da turma nova, me fala aí quem tá na turma nova. A gente começou a primeira mentoria nesse último sábado. Foi bem profunda, a gente falou de bastante conteúdo, foi muito legal. Sábado que vem tem mais. Gente, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha o que eu recebi hoje, ó. Um pingente com a logo do Instituto. Olha que maravilha. Tá tão lindo, tô tão apaixonada por ele. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Então, vamos falar. Eu abri uma caixinha hoje pra fazer pergunta pra vocês. Qual era a dúvida de vocês, né? Em relação aos pacientes. Qual era o desafio que vocês estavam enfrentando com os pacientes. E aí, surgiram algumas perguntas e vamos tirar essas dúvidas agora, tá? Boa noite, boa noite! Tem uma galera chegando aí agora. Se você é fisioterapeuta, manda essa live pra um colega seu fisioterapeuta. A gente precisa falar mais de fisioterapia em paralisia facial, a gente precisa tratar pacientes com mais qualidade, tendo melhores resultados, certo? E se você é paciente, manda para o seu fisioterapeuta, certo? A gente precisa disseminar um pouco mais de conhecimento e falar de paralisia facial é sempre bem-vindo. Vamos, olha só, me fizeram algumas perguntas, tá? Algumas bem interessantes. Vamos lá, então, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui também, que eu vou tentando responder ao longo da live. E, vamos lá. Me perguntaram o seguinte, fazer a boca voltar num paciente de 18 anos que está há 3 anos sem fisioterapia. O que acontece? Tá? Um paciente com 3 anos sem fisioterapia, aí eu preciso entender há quanto tempo ele tem a paralisia facial. Certo? Você indicaria algum curso além do seu? Eu indicaria o meu, com toda certeza. O meu, 1000 vezes o meu, né? 1000 vezes o meu. E aí, Dani, você já fez o meu? Me fala se você já fez o meu. Tenho paralisia facial há 50 anos devido à cirurgia de ouvido. Então, assim, a gente precisa tratar, gente. Independente do tempo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, de meses e muitos anos, a gente precisa tratar. Então, continua na pesquisa e depois você me conta. Me conta o que vale a pena. Te garanto que o meu vale muito a pena. Mas, enfim, tudo tem seu tempo. Vai ter o tempo certo de você vir fazer meu curso. E aí, quando o paciente tem a paralisia facial, a gente precisa voltar a tratar, né? A gente não tem como garantir para esse paciente que esse paciente vai recuperar 100%, é impossível a gente dizer, né? Para qualquer paciente a gente não pode dizer isso. Ou melhor, para nenhum paciente a gente pode dizer isso. E o paciente voltar, aí me perguntaram assim, fazer a boca voltar. Voltar o quê? Voltar como? Voltar de que jeito? Como é que esse paciente tá? Então, sempre quando a gente pega um paciente, a gente precisa fazer uma avaliação detalhada desse paciente, uma avaliação assertiva. Por quê? Primeiro que eu falo sempre a mesma coisa aqui, é importante a gente saber que esse paciente, ele tem que saber a fase desse paciente. Se ele tá numa fase flácida, se ele tá numa fase crônica. Então, a gente precisa entender isso. Sabendo isso que vai direcionar o nosso trabalho. O nosso trabalho vai seguir caminhos de acordo com a avaliação desse paciente. Então, voltar a boca, tá? Eu quero sorriso, todo mundo quer o sorriso, eu quero a oclusão da boca, eu quero fazer o bico. E aí é sempre entender, quando o paciente faz o movimento, é claro que eu preciso sempre saber qual a gravidade dessa lesão, a causa desse paciente, quando a gente consegue saber a causa. Porque a gente tem sempre paciente leve, moderado e severo. Luciane, que bom que está bom no meu curso. Vou até fazer um print aqui. Sumi da tela. Maravilha. Vocês estão me ouvindo? Fazer print junto com a live. Maravilha.
Alguém perguntou aqui de bebês. Tem paralisia em bebê? A gente trata bebês sim, com toda certeza. Que nasceu com a paralisia. Sim, já vi alguns. Voltando aqui. Então, a gente precisa sempre avaliar corretamente esse paciente para que a gente consiga direcionar corretamente esse tratamento, certo? Com isso, a gente precisa saber qual movimento a gente quer e qual movimento que está faltando. Qual movimento que está impedindo. Eu sempre uso um termo que é ponto âncora. Qual ponto está atrapalhando? Qual movimento eu quero e qual antimovimento impede o movimento que eu quero. Então começa a pensar desse jeito. Começa a pensar nesse caminho, porque isso pode fazer diferença no seu tratamento, certo? Independente do movimento. Mas a gente precisa entender a gravidade desse paciente, a gente precisa voltar a tratar esse paciente. E aí, quando a gente pega um paciente que está com paralisia facial há bastante tempo e já está sem fisioterapia há muito tempo, né? Provavelmente esse paciente está numa fase crônica, mas a gente precisa sempre entender que a gente tem que limpar muito o rosto, tá? É como se a gente tivesse, o rosto fosse uma pedra bruta e a gente vai lapidando, vai lapidando, ganhando mobilidade, certo? Então a gente precisa sempre ir lapidando esse rosto para ir limpando o que precisar, para a gente ver o que vai, a forma como a gente vai conduzir aquele movimento, tá? Boa noite, estamos nos Estados Unidos. Calma aí, deixa eu voltar. Estava fazendo os exercícios todos errados. Graças a Deus, achei seu perfil, comecei a seguir e tem menos de uma semana que já tá voltando os movimentos. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. Fico muito, 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 muito feliz com isso. Me manda uma mensagem depois, me contando a sua história. Muito maravilhoso. Eu venho sempre aqui, né? Toda segunda eu tô aqui, todo domingo eu tô no outro perfil. E o meu objetivo, gente, é sempre ajudar para que mais pacientes consigam ser beneficiados. Isso que é o mais importante. Tem muito paciente precisando de ajuda. Por isso que eu tô sempre aqui falando com o fisioterapeuta, porque a gente precisa atuar em todas as frentes. A gente precisa... O fisioterapeuta, ele vai conseguir guiar mais pacientes, orientar mais pacientes para que a gente alcance uma melhora muito mais efetiva. Então, se você é fisioterapeuta, vem comigo. Tô aqui, Evandro. Tô aqui. Vocês estão me vendo? Todo mundo me vê e me escuta? Manda um joinha pra mim se vocês estão me vendo e me escutando. Se tá tudo jóia. Ficou bom? Vou seguir então, tá? E aí me perguntaram o que eu acho da eletroacupuntura. A eletroterapia, tá? Seja eletroterapia convencional da fisioterapia e a eletroacupuntura, ambos são contraindicados. A gente não deve usar eletroacupuntura, a gente não deve usar eletroestimulação, porque o estímulo elétrico, ele se propaga, e aí a gente vai estimular muitas regiões simultaneamente. E com isso, a gente pode gerar um estímulo em massa, gerando contraturas musculares e tensões e cincinesias, tá? E para quem tá chegando aqui, é muito importante que você saiba o que é cinesinesia, tá bom? Se você não souber, manda aqui pra mim que eu falo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Paciente com muitas dores, apesar de seguir muito do que você fala. Então, assim, o fisioterapeuta, só a acupuntura pode ser usado, tá? Mas, na verdade, assim, a acupuntura em si pode ser um tratamento, um coadjuvante ao tratamento, mas não só o tratamento principal. A fisioterapia é fundamental, tá bom? Trabalho numa clínica com 3 filhos, já pedi. Nossa. Maravilha, Evandro, parabéns. Parabéns por essa decisão. É muito importante. É importante, gente, a gente disseminar conteúdo, né? A gente precisa compartilhar conteúdo. E quando a gente tem contato com conteúdo novo, né, coisas atualizadas, é importante que a gente direcione o nosso atendimento para esse conteúdo, né? Então a gente precisa mostrar isso também para outros fisioterapeutas para que mais pacientes sejam beneficiados, né? Vamos lá.
Pacientes com muitas dores, apesar de seguir muito do que você fala. Se o paciente tem dor, gente, e a gente precisa entender qual é a área de dor. A dor está indicando que aquela região, ela está em tensão. Eu preciso trabalhar naquela região. Vamos supor, é muito comum o paciente apresentar dor nessa região aqui, tá? Então, no lado da paralisia, nesse pontinho ele tem muita dor. Por quê? A gente tem músculos que sobem e músculos que descem, então eu tenho o orbicular do olho que fecha, eu tenho a testa que sobe, o frontal, eu tenho o prócero, eu tenho o corrugador do supercílio aqui. E tem o nariz também, que também vai influenciar. Quando eu penso nesse ponto, esse ponto, quando ele está muito dolorido, ele dificulta o fechamento ocular. Então, todo ponto de dor, todo ponto de tensão, ele dificulta, ele limita a mobilidade. Então, se o paciente ele não tem mobilidade, a gente tem mais dificuldade para ganhar o movimento. Então, a partir daí, a gente já tem que começar a pensar na mobilidade do paciente. E aí, diminuir essa dor. E aí, vamos supor que esse paciente tem uma dor aqui. Eu nunca venho nessa dor e fico aqui apertando. Já respondo vocês, gente, só um minuto. Eu nunca vou vir num ponto de dor e ficar futucando, apertando. Se o paciente tem uma dor que é insuportável, eu não consigo nem tocar, nem chegar perto, eu sempre vou pensar na periferia. Eu penso na periferia para depois vir para o centro, tá? Então, é o primeiro ponto para a gente pensar em diminuir a dor. Compressa morna é indicado e eu vou liberar sempre a periferia para chegar no centro. Ah, cheguei no centro, eu consigo chegar no centro. Eu vou liberar o ponto central de dor. Mas eu não vou liberar esse ponto central apertando. Eu vou diminuir a minha pressão e vou trabalhar com mobilidade, certo? Então, o primeiro ponto para a gente começar a tentar diminuir essa dor do paciente, certo? Vamos lá. Dicas para atendimento online. O maior desafio do atendimento online é a gente conseguir traduzir o que a nossa mão faria no paciente, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso traduzir o que eu faria ali naquele paciente. Então, a gente precisa entender a fase desse paciente, entender qual é a necessidade desse paciente, quais os exercícios que você faria. E como você faria em você? Primeiro você precisa pensar em você, para depois você conseguir mostrar para o paciente e ter resultado, tá? E sempre a gente vai pensar na fase dele, na queixa principal dele, né? E a base do meu trabalho, gente, que é o método que eu desenvolvi, que é a técnica de liberação e indução do movimento. Então, isso é um grande diferencial, isso que vai fazer com que a gente consiga alcançar resultados melhores, alcançar resultados mais eficazes, alcançar resultados mais efetivos, certo? Deixa eu ver o que vocês me perguntaram aqui. O que fazer quando o olho do lado não afetado fica menor do que o outro afetado pela paralisia facial? Belinha, o que a gente precisa entender? Se esse é o lado da paralisia, se esse tá menor, se esse tá maior e aí te dá uma falsa ideia de que esse tá menor, ou se esse lado tá repuxando muito e diminuindo esse lado, tá? Então, se esse olho tá menor porque esse lado tá mais alto, que esse é o lado sadio, porque tá sendo mais usado, eu tenho que liberar esse lado. Eu tenho que relaxar mais esse lado, eu tenho que trabalhar a mobilidade desse lado para que esse olho não fique tão apertado, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Evandro, o varrer da bochecha não é só do lado sadio, não. Na fase flácida, a gente faz do lado sadio. Na fase de recuperação e de fase crônica, a gente faz dos dois lados, tá? O objetivo do varrer a bochecha é ganhar mais mobilidade e ganhar mais espaço daquele lado, tá? Então, se tem pouco espaço, seja do lado sadio ou do lado afetado, a gente vai fazer o varrer da bochecha, tá bom? Eletroneuromiografia é indicado? É indicado, depende do momento, tá? E a gente tem que entender o seguinte, é indicado pra quê? Qual é o objetivo de fazer eletroneuromiografia? Porque fazer por fazer, ele não vai mudar a nossa conduta na fisioterapia, entendeu? O que a gente vai fazer é baseado no que o paciente apresenta. Mas pode fazer. Certo? Vamos lá. Me perguntaram como voltar o sorriso do paciente.
Quando a gente pensa no sorriso, eu acho que toda live eu falo sobre isso. Quando a gente pensa no sorriso, então, vamos supor que o lado sadio vai e esse não vem, tá? Primeiro ponto é diminuir a tensão desse lado. Segundo ponto é o paciente não ficar fazendo isso, não jogar tensão demais e levar o outro lado. Eu tenho sempre que trabalhar dentro do limite funcional daquele paciente. Se aquele paciente só consegue um pouquinho, é um pouquinho, até esse pouquinho que eu vou chegar. Outro ponto, o paciente tem que trabalhar dentro da emoção. Ficar tentando sorrir de forma mecânica, de forma pesada, isso está errado. O paciente tem que trazer o sorriso vindo da emoção. Nosso rosto é emocional, tá? Outro ponto, quando a gente pensa no sorriso, eu tenho que diminuir a tensão desse lado, tenho que diminuir a tensão nesse pescoço, tá? E às vezes eu preciso pensar no peitoral para eu trazer esse sorriso. Entender se os dois lados, se tem alguma função desse lado, né? E entender se esse lado puxa muito e aqui embaixo puxa muito, se esse paciente tem depressor, tá? Então são vetores de força que a gente vai entendendo. Eu preciso entender sobre biomecânica. Então, isso vai diferenciar e vai direcionar o paciente. É claro que cada caso é um caso e depende da gravidade da lesão, certo? Não consigo fazer o paciente sair da fase flácida. Para isso, a gente precisa entender qual foi a gravidade da lesão. Essa lesão no paciente, ela foi completa? Esse paciente rompeu completamente esse nervo? Lili, depois me conta como foi o aniversário da Sara. A paralisia facial há mais de 20 anos pode ter melhora? Pode ter melhora, tá? Com toda certeza. E aí, se o paciente ele rompeu completamente esse nervo, ele vai ficar eternamente na fase flácida. Muito provavelmente ele precisa fazer uma reconstrução desse nervo, certo? Se esse paciente ele ganhou algum movimento, ele vem melhorando, a gente tem que entender quanto tempo ele tem a paralisia facial também, isso é importante. E aí, quando a gente pensa na fase flácida, esse lado tá mais flácido, esse lado tá escorrido, eu preciso trabalhar muito o lado sadio. Eu preciso liberar muito o lado sadio, eu preciso relaxar muito o lado sadio. Porque esse lado puxa tudo pra ele reforça tudo. Então, se eu não relaxar, eu não vou ganhar esse. Então, esse é o primeiro pensamento. É claro que eu precisaria ver o paciente, tá? Me perguntaram uma coisa. Paciente que fez uma retirada de tumor e paciente que tem uma paralisia de Bell, você trata da mesma forma? Eu trato da mesma forma de acordo com o perfil funcional daquele paciente. Se ele teve um tumor ou se ele tem Bell, pra mim não vai mudar muita coisa. Muda eu saber a história desse paciente. Mas o que muda pra mim é saber o que ele apresenta, como é que tá esse tecido dele, isso muda pra mim, saber como tá a função dele, como estão os movimentos, como tá a mobilidade desse paciente, como é que tá, funcionalmente falando. Então, eu vou trabalhar o paciente de forma individual e única. Por quê? Eu vejo aquele paciente e trato de acordo com as necessidades dele. Então, assim, a fisioterapia, o pensamento é o mesmo, mas nem sempre eu vou fazer a mesma coisa em todos os pacientes, certo? Então, assim, o pensamento é o mesmo para o paciente que fez uma retirada de tumor e um paciente que teve uma paralisia de Bell? Sim, é o mesmo. É o mesmo raciocínio que eu preciso usar, tá? Só que, gente, hoje eu não chamo ninguém, tá? Eu só chamo no domingo o paciente. A não ser que algum fisioterapeuta queira entrar e falar comigo. Então, eu não chamo. Quando o paciente tem uma paralisia vinda de um tumor e uma paralisia de Bell, o que muda para mim é o que aquele paciente apresenta. A história clínica daquele paciente, a causa, eu não vou atuar, tá? Sara Sônia, tem um curso em que o paciente pode fazer? Sim, tem um curso que o paciente pode fazer, tá bom? Me segue lá no outro perfil que eu vou abrir as próximas inscrições, muito provavelmente nos próximos dias. Então, assim, independente da causa do paciente, o que é importante a gente saber é o raciocínio clínico, é entender sobre fisioterapia, é entender qual é a fase desse paciente. Inclusive, tem muito paciente aqui me acompanhando, quem é paciente levanta a mão aí. Eu vou fazer uma aula especial para paciente, para eu ensinar vocês, porque eu falo muito assim, o que é fase flácida, o que é fase crônica, eu falo muito aqui para fisioterapeuta.
Há 2 semanas atrás, a gente falou muito de paralisia facial, de fase flácida e fase crônica. E eu falei muito para fisioterapeuta. Eu quero fazer uma aula especial, uma live especial para quem é paciente, tá? Para eu conseguir diferenciar para você que enfrenta paralisia facial sobre o que é a fase flácida e o que é a fase crônica, tá? Então fiquem de olho aí que eu vou falar. Falo aqui também, mas mais lá no outro perfil, certo? Mari, beijo, você não conta. Mari, quer entrar aqui e falar comigo? Se quiser, me fala. Bora lá, bora pra próxima. Ó, me perguntaram, o outro perfil é @paralisiafacialpacientes, tá? Lá é direcionado para quem enfrenta paralisia facial. Se quiser mostrar seu rosto, é sempre bem-vindo. Se quiser contar a sua história também, é sempre bem-vinda. Ou se quiser deixar mais pra frente também. A Mari tá comigo, gente, há 3 semanas, Mari. Ela tá com paralisia facial desde março, sem evolução, e há 3 semanas a gente já tem sorriso aí, né? Tá, estamos chegando, estamos evoluindo. Quando você quiser entrar, será muito bem-vinda. E é isso. Bora lá, bora continuar. E aí, a gente identificar a fase e escolher o melhor recurso terapêutico. E aí, o mais importante é a gente saber avaliar esse paciente, tá? Entender quais são as características desse paciente, qual o perfil funcional desse paciente, quais são as queixas desse paciente, tem dor, não tem dor, tem mobilidade, não tem mobilidade, tem movimento, não tem movimento. Isso que vai fazer você ser assertivo no seu tratamento, certo? Não dá mais pra gente pegar todos os pacientes de paralisia facial, botar na frente do espelho, fazer um monte de mímica, ir embora e deixar por isso mesmo, tá? Paralisia facial, fisioterapia não é mímica facial. Fisioterapia facial é diferente de mímica facial. Guardem isso pra vocês, tá? Se a gente ficar só fazendo mímica, isso não é fisioterapia. E muito provavelmente a gente não vai evoluir como a gente gostaria com os pacientes. Isso pode atrapalhar a evolução do paciente, tá? Então, e é importante que o paciente entenda isso. Porque a gente faz uma coisa na terapia e depois ele faz ao contrário em casa, isso também tá errado, tá bom? A gente precisa orientar esse paciente em casa. Me perguntaram o seguinte, por que a minha boca e os meus olhos estão tortos e fechando? O que acontece? A gente precisa... Na terapia, a médica me passou exercícios para você mesma fazer. Depende se está certo ou errado, eu precisaria entender quais são os exercícios e entender como é que tá o seu rosto, tá? Mas ficar fechando o olho com força, fazendo bico, fazendo sorriso, levantando a testa, fazendo movimento, isso eu já posso dizer que tá errado, tá bom? Então a gente precisa sempre entender o perfil funcional daquele paciente, quais são as queixas daquele paciente, entender sobre... Vanessa, beijo. Vanessa, eu te prometi uma live, eu nunca mais voltei pra fazer essa live, né? Tá puxado pro meu lado. A gente sempre precisa entender a avaliação desse paciente. Avaliar esse paciente corretamente, tá? Certo, meu povo? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, pra quem não viu. Olha a logo lá do Instituto. Olha que maravilhoso, meu pingente novo. Tô tão chique. Reeducar... Me fizeram uma pergunta que eu não entendi muito bem. Reeducar é o problema, mesmo ensinando. Provavelmente, mesmo ensinando o paciente, essa reeducação do paciente é difícil. Difícil pra caramba. Porque o paciente, gente, ele vai fazer o que ele quiser. Simplesmente assim. Você pode indicar o que você quiser pro paciente, orientar o que você quiser, mas lembre sempre, é o rosto dele que tá com problema, não é o seu. É o rosto dele que tá com a paralisia facial. Então, ele vai fazer o que ele achar que deve fazer. O paciente acha que quanto mais exercício ele fizer, melhor.
ele acha que ele tem que fazer tudo que mandam ele fazer porque é o rosto dele. Tá errado? Não sei se tá errado. Cabe a gente saber orientar esse paciente. Cabe a gente direcionar esse paciente. Porque ele tá desesperado. Imagina se fosse você que tivesse paralisia facial. Você não ia ficar desesperado? Mesmo você sendo profissional? Eu ficaria. Não sei se eu ficaria, mas enfim. Às vezes, a gente, por muito menos, a gente já fica desesperado com alguma alteração da saúde. Se sentir vulnerável, gente, é difícil pra caramba. A gente, ainda mais sendo da saúde, quando você sabe o que você está tendo, quando você sabe o que está acontecendo, você não acha que vocês perderam a data da inscrição, o curso fechou e vocês deixaram passar, agora ficou pro próximo. Ficou pro próximo. Ó, é o segundo que você deixa passar, tem uma galera aí deixando passar. E nesse, eu fiz uma promoção que eu não fazia já há um tempão, provavelmente não vou fazer nem tão cedo. Vocês deixaram passar a inscrição. Vocês não estão me dando bola, Mas eu tô aqui, toda segunda-feira, firme e forte com vocês. Vambora. E aí, tô brincando, tá, gente? Se manter tranquilo é importante. A gente precisa ficar tranquilo, mas é difícil ficar tranquilo. Nem sempre a gente consegue, é muito difícil. Quando é na gente, quando toca no nosso calo, a gente consegue tratar, a gente consegue fazer no outro, a gente consegue daqui pra fora, sabe? Quando é aqui dentro, é difícil pra caramba, gente. É muito difícil. E eu sempre faço uma pergunta pra vocês. Se você fosse o paciente, se você tivesse paralisia facial, você seria o seu paciente? Responde aqui embaixo quem fala que sim. Se você tivesse paralisia facial hoje, você seria seu paciente? Você tá seguro de que você sabe tudo pra tratar o paciente com paralisia facial? Mari, fica tranquila, tá? Pode ser em outro momento, fica tranquila. Certo, gente? O Evandro, ele teve paralisia facial e ele entrou no meu curso depois de ter paralisia facial, né? E hoje, na clínica que ele trabalha, ele que recebe esses pacientes de paralisia facial. Então, gente, é difícil pra caramba. É muito difícil. Mark, eu acho que você não tinha entrado ainda quando eu falei da eletroacupuntura. Como desmistificar o uso da eletro? Então, você vem da fono, tá? Deixa eu contar uma coisa pra você. O que acontece? A fono descobriu há pouco tempo a eletroterapia, né? Acho que a fisioterapia é mais antiga. Na verdade, eu acho que a fono começa a aprender com a físio sobre eletroacupuntura, eletrofisioterapia, eletroestímulo, né? Eletroestimulação. E aí, é difícil, né? É difícil na fisioterapia e é difícil na fono também. Até porque muitos colegas acreditam demais na eletro e acho que na fono, tá? Vocês têm grandes ganhos com a eletroestimulação em outras áreas, tá? Deglutição, ronco, eu acho que para fala, eu acho que a gente consegue ter muita evolução com eletroterapia para outras queixas, tá? Mas em paralisia facial não. E aí como você vai desmistificar? Fazendo um bom trabalho você, mostrando o porquê você não faz, por que você é contra a eletroestimulação, por que o seu paciente tem um diferencial, por que o seu atendimento tem um diferencial. Eu acho que você começa com você. Começando com você vai mostrando para os seus colegas aos poucos. Porque quando a gente quer impor muito o nosso pensamento sobre o outro, né? E os anos na fisioterapia me mostraram muito isso. Quando a gente sabe que aquilo ali pra gente é uma verdade absoluta, né? E aí você quer muito que o outro também faça, você também quer mostrar muito pro outro, você quer fazer com que o outro entenda o seu raciocínio. Só que nem sempre é simples. A gente não pode impor a nossa vontade sobre o colega. Ele precisa do tempo dele, né? Muitos de vocês entram aqui, escutam o meu conteúdo e aí começa a fazer sentido, né? Muita gente fazia mímica, muita gente fazia eletro, muita gente vem aqui porque alguém indicou, chega até mim porque algum paciente me viu.
E aí muitos de vocês entram aqui, às vezes, muito receosos, né? Com o pé atrás, e o que essa doida aí vai falar? O que essa doida tá falando? E aí vocês vêm numa live, vem um vídeo meu e tudo mais, e vai fazendo sentido pra vocês. Até vocês entrarem nos meus cursos, né? Tem gente aí que tá tendo a dúvida ainda se faz, se não faz, tá procurando, né, outras pessoas. O que acontece? Eu acho que sempre quando a gente tem alguém falando de paralisia facial, conhecimento nunca é demais, né? Então, se a gente quer direcionar aquilo, e se a gente quer ensinar alguém, a gente começa ensinando através do nosso exemplo, através dos nossos pacientes. Então, começa assim, não queira impor para os seus colegas, não queira fazer eles entenderem a qualquer custo. Faz o seu bem feito que as coisas acontecem, né? E aos pouquinhos a gente vai chegando lá, tá? E manda minha live também pros colegas, eu acho que também vale a pena. Certo, Mark? Eletro é contraindicado, eletro não ajuda, tá? Eletro atrapalha a evolução do paciente. O que eu acho sobre o uso do taping? O taping bem feito é bem-vindo, tá? Mas a gente precisa entender que o taping tem uma forma correta de ser aplicada, tá bom? Não dá pra começar a colar um monte de bandagem no rosto porque não funciona assim. Certo? Tenho dúvidas. Cá, um beijo. Na hora certa você entra no meu curso, fica tranquila. Vai chegar. Até hoje meu olho não melhorou totalmente. A gente precisa entender o porquê. Eu precisaria te avaliar, tá bom, Andressa? Eu, Érica, dei em janeiro de 2023. Estou com sequelas ainda. Fecho o olho, repuxo a boca, o famoso bigode chinês. Tô lutando. A gente precisa diminuir esse espaço, tá? Se você tá fazendo isso aqui, você tá provavelmente com menos espaço na bochecha. Então a gente precisa ganhar esse espaço, tá bom? Gente, tudo tem hora certa. Eu chego na vida de vocês na hora certa, no momento certo. Então, ninguém se aproxima por acaso. Mark, maravilha. Mark, você quer entrar aqui e falar comigo? Me contar na condição de fono como é pra você o meu conteúdo? Quer entrar ao vivo e falar comigo? Olha que interessante o que ele falou. Hoje foi um dia que eu poderia ter poupado energia e você me ajudou a pensar além. Gente, a gente precisa pensar fora da caixa. É por isso que eu tô aqui, né? Eu trabalho com paralisia facial há mais de 16 anos, tá? A minha primeira... talvez eu nunca tenha contado aqui nesse perfil pra vocês. Deixa eu contar como começou, né? Como eu comecei a trabalhar com paralisia facial. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, né? Eu tinha um outro objetivo, né? E aí eu conto essa história depois pra vocês, que é a história muito pessoal da minha vida. Mas quando eu tava no meu último estágio, que foi em neurologia, eu comecei a atender uma moça que ela tinha feito a retirada de um chivanoma de um lado e tinha tido a paralisia facial. E aí aquilo me marcou muito, porque era uma menina muito nova, né? Ela tinha perdido a audição daquele lado, era uma menina muito nova, um pouco mais velha que eu na época, e aquilo me mexeu muito comigo, né? E eu comecei a me envolver com o caso dela e comecei a entender sobre paralisia facial. Ali, já fiz o meu TCC ali no final da faculdade para neurologia com o caso dela, foi um estudo de caso. E aí depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica de neuroadulto, né? E nessa clínica, os meus colegas de trabalho não gostavam de atender paralisia facial. E eu sempre gostei. Eu achava o máximo. Porém, eu também fazia mímica, eu também botava o paciente na frente do espelho, só que eu comecei a pensar se tudo que eu estava fazendo pro meu paciente tava bom. Se era o máximo que eu podia fazer por aquele paciente, né? Ou se tinha um outro caminho. E eu comecei a pensar e estudar muito sobre paralisia facial. E foi aí que eu fui descobrindo outros caminhos e outras possibilidades, né? E aí lá se vão 16 anos de formada. Beijo pro Paraguai, gente. Tem gente do Paraguai. Eu tô ficando chique. Quanto tempo depois da cirurgia de enxerto o nervo começa a mostrar resultado? Depende. Depende do paciente, depende do enxerto, depende da cirurgia, depende do médico, depende de um montão de coisa. Depende, tá? Certo? Mark, vou te chamar. Vai deixar você entrar.
Mark, você tá aí? Olá! Tudo bem? Oi, gente, eu tô. Prazer, seja bem-vindo. Prazer. Tudo bem? Eu tô saindo aqui do treino, mas acho que essa conversa é muito importante. E Me obrigado por esse conta. espaço, né? Eu É, que agradeço, assim, não é comum muitos fonoaudiólogos chegarem aqui, né? Mas são todos muito bem-vindos. Me conta um pouquinho da sua história, Mark. Como você chegou até mim? Então, eu sou formado há já 5 anos, né? Mas o meu forte, primeiramente, a minha especialização é em disfagia. Trabalho com paciente neurológico, mas eu acompanho paralisia facial desde a faculdade. Então, acho que foi um marco para mim desde essa época e eu tive muito interesse. Eu acho que também a questão dos utensílios, dos dispositivos vão avançando. Também fui muito apaixonado também pela laser terapia. Então foi o que me despertou para atender paralisia já naquela época da faculdade. Mas aí a vida foi me levando para outras áreas da fono. E esse ano eu voltei com tudo para motricidade orofacial, né, que é a área que é mais responsável pela paralisia facial, né, a nossa área de especialidade da fono. E eu fui me encontrando e fui vendo a necessidade que tem aqui em Brasília da gente ter profissionais que atendam de forma integrada os pacientes com paralisia facial. Então, foi um momento e uma oportunidade, acho que Deus entregou na minha mão e eu estou seguindo com isso. Então, eu vou Maravilha. chegando, vou pesquisando muito, eu estudo paralisia facial todo dia. Então acaba que eu vou chegando em redes sociais que realmente já trabalham com isso. Eu sigo neurologistas que são só de nervos periféricos, fonoaudiólogos que trabalham só com paralisia facial também. Então é algo que eu me apaixonei. E também me apaixonei por ortognática, que são duas coisas assim que a gente vem trabalhando muito aqui em Brasília e que a gente falta Maravilha. profissionais especializados para isso. Então, eu tenho investido isso muito. E aí eu fui encontrando seu perfil também. Acho que é bom ter outras visões, né? A visão da fisioterapia também. Eu acho que assim como você tem, quando você fala da fono, eu acho muito importante porque você consegue mostrar quanto é ampla a sua visão do paciente, né? Quando o paciente tem alterações na fala, alterações de fonemas, alterações de deglutição, e o quanto esse paciente vem nos auxiliando, o quanto a gente vem se auxiliando a fisi e fono, acho que sempre desde a UTI que eu trabalhava em UTI, sempre trabalhei em UTI, a fisi sempre foi a minha parceira maior, que geralmente é sempre Eu um acho que fono a e gente tem que pensar assim, vários porque em geral é fisioterapeutas. sempre um fone, É. exatamente. Um fone e um montão de físio, né? Aham. A gente tem que mudar isso. Mas a gente precisa trabalhar pensando nessa em equipe, de forma integrada, né? Eu não sou sua inimiga e você não é meu inimigo, né? Jamais. Infelizmente, muitos profissionais trabalham dessa forma, de forma, sabe, de gerar essa Uhum. inimizade. Ninguém tá aqui. E primeiro que assim, o paciente, ele não é meu e ele não é seu, ele só tá com a gente, É né? O paciente não passageiro. é de ninguém, né? Ele tá com a gente. Uhum. E a gente tem que fazer o melhor por aquele paciente. E se a gente conseguir ter um fono e um físio atuando de forma, sabe, de mãos dadas ali, de forma integrada, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. O que a gente não pode é um falar uma língua e o outro falar outra. Porque aí vai dar ruim, né? E aí por isso que a gente precisa amplificar um pouco mais isso. A gente precisa, né, sempre que fono chega aqui é muito bem-vindo, porque a gente precisa falar mais de paralisia facial, né, para as duas áreas. É Eu porque, acho que por ainda sim, é muito banalizada a paralisia, tanto na fono quanto na físio. E aí, você me perguntou da eletro, eu acho que na fono a eletro deu um boom agora, sabe? Os últimos anos, assim. Então, a eletroterapia, né, a eletroestimulação, para fisioterapia já tem muito tempo, a gente já trabalha com isso há muito tempo. Né? Mas para fono, acho que vocês descobriram aí um campo que eu acho que é fantástico para muitas coisas. Para disfagia é incrível, uhum. né? Mas aí a gente precisa entender que na paralisia facial não. Então, na paralisia facial, a gente não deve usar esse estímulo. Primeiro que se esse nervo ele não tá... Como é que funciona a eletroestimulação? Eu despolarizo esse nervo. Eu preciso gerar uma despolarização para que esse estímulo aconteça. Só que quando eu tenho facial, eu não tenho como despolarizar porque não está passando estímulo. Sim. Esse é o primeiro ponto. Tá? Eu não consigo despolarizar um nervo que não tem estímulo, que está denervado. Mas aí tá, o paciente foi evoluindo, esse nervo ele voltou a ter ali passando uma informação e tudo mais. Só que quando eu penso que eu tenho até um vídeo antigo esse vídeo no YouTube, que eu eu uso a caneta, né? Até a caneta que vocês usam muito, eu uso a caneta em mim, estimulando o zigomático e meu olho fecha. Então, a gente precisa entender que esse estímulo ele se propaga.
E os nervos, você sumiu para mim. E os músculos, eles são sobrepostos, né? A gente vê aqui atrás. Os músculos, um tá em cima do outro. E aí, quando eu gero um estímulo em uma região, esse estímulo ele se propaga. E aí que tá o grande problema. Porque aí eu tô estimulando muitas regiões juntas. E aí isso vai gerar o que a gente chama de sincinesia. Pode gerar, né? Pode gerar contratura. E aí, ainda mais se for mal usada a eletro, né? Se você botar uma intensidade muito alta, porque a gente vê muita coisa errada na fisioterapia, né? Muito fisioterapeuta, o paciente que não tem informação nenhuma passando, não tem movimento nenhum, e vai botando numa intensidade muito alta, é extremamente desagradável para o paciente, né? Além de estar errado, é desagradável para o paciente. Então, acho que a gente precisa falar mais, sabe, Mark? E aí, eu acho que você não precisa tentar mudar o mundo, né? Acho que eu já quis mudar o mundo e eu não consegui, né? A gente Eu quer impor percebi muito o que a também. gente pensa para o outro. A gente quer mostrar muito para o outro, não faz isso, não segue esse caminho. Só que a gente só pode mudar o nosso mundo. Eu não posso mudar o mundo de ninguém Eu, quando alguém não quer. eu acho que uma visão que você trouxe para mim, por exemplo, acho que nas últimas lives que você trouxe, falando sobre a questão do uso do espelho, né, a questão do feedback visual. A gente teve nessa semana um congresso aqui em Brasília sobre motricidade orofacial e uso de tecnologias. O quão benéfico é a eletromiografia de superfície, que é um dispositivo que a gente É preciso de maravilhoso, é maravilhoso. a gente consegue observar e a gente não precisa colocar o paciente para ficar em frente ao espelho e ele vendo só o resultado de uma Porque ele vê ali eletromiografia. o sensorzinho andando, né? O passarinho ali subindo ou A descendo. gente vê esse fator, né, da saúde mental como um fator que pode fazer o paciente aderir ou não à terapia da paralisia facial, né, tanto para fono e quanto para físio. Eu acho que quanto menos frustrante for para o paciente, ele mais vai aderir. Então, assim, a gente faz essa troca. Eu percebo o que você tem para dar de experiência e o que a gente também tem estudado como tecnologia para utilizar nesse paciente. Claro que a gente vem com toda a responsabilidade e com muita ética para a gente saber o que a gente vai fazer com esse paciente, né? Então, é Perfeito. realmente essa discussão que você trouxe, a gente deixar isso, a gente mostrar o nosso. Eu acho que isso que veio me acalmar hoje um pouquinho, é a gente mostrar o nosso e a gente seguir assim, seguir bem com a nossa consciência tranquila. Que a É gente isso, está assim, é fazer o melhor. seu bem feito, sabe? É fazer o seu bem feito, sem passar por cima de ninguém e fazendo o melhor para o seu paciente, né? Sim. Sem querer impor a sua vontade para ninguém. A gente não tem que mostrar nada para ninguém. A gente tem que fazer o nosso. Então faz o seu bem feito, que as coisas vão caminhando. E você falou uma coisa muito importante, de forma responsável e ética. Botando a sua cabeça no travesseiro e dormindo de forma tranquila. Né? Você sabe que você deu o seu melhor naquele dia, que você fez o seu melhor. Eu acho que o caminho é esse, Mark. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por Obrigado. estar me Valeu, acompanhando, tá? então. Você é muito bem-vindo, tá Obrigado. bom? Ó, Com Deus. um beijo Beijo. grande, Até mais. tudo de bom, tá Valeu. bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente! Gente, deixa eu ver se você está me perguntando mais alguma coisa. Eu já tinha paralisia facial há uns 10 anos, eu fiz seu curso há uns 3 anos, o tratamento que recebi na época era totalmente diferente do que aprendi com você. Lembro que fiz tudo que hoje em dia não é indicado. É isso. É isso. A gente precisa, gente, pensar diferente, pensar fora da caixa, tá? Gente, vou finalizar hoje. Alguém tem mais alguma dúvida? Qual exame eu descubro a gravidade da paralisia? Pode ser a eletroneuromiografia, tá bom? Ela pode te dar um caminho aí. Você sabe a sua causa, Marcelo? Você sabe a causa da sua paralisia? O que eu acho de acupuntura no tratamento da cinesia, tem que entender, tá? Tem que entender como vai ser aplicada essa acupuntura, se você está sentindo dor, se você vai aplicar no ponto de cinesia, se você vai... Tem que entender. A acupuntura é bem-vinda, você tem que entender se você vai aplicar na região da cinesia. Talvez isso que não possa te ajudar muito. Certo? Então a gente precisa entender se foi leve, né? Se o seu rosto tem movimento. Então, aí a gente tem que entender qual é a necessidade de eletroneuromiografia. Talvez no ponto da cinesia, depende
pode, se você estiver sentindo dor e forçar demais a região, pode estimular um pouco mais. Mas depende da técnica, depende da acupuntura. A acupuntura, gente, é medicina tradicional chinesa e tem milhões de visões, milhões de pensamentos, milhões de abordagens. Aí depende de muita coisa, tá? Só o olho incomoda e o sorriso um pouco torto. Então a gente precisa entender, Marcelo. Tem que saber o que você faz hoje em dia para cuidar de você, tá? Como você faz o seu autocuidado, como você faz fisioterapia, se você faz, tá? Certo? Certo, meu povo. Vou-me embora. Boa semana para vocês. Continuo cuidando de vocês, dos pacientes de vocês. Você, como paciente, vem comigo no domingo que vem, na outra live. Certo? Se tem algum outro remédio, só o médico vai saber te indicar para o seu caso. Tá, Joy? Só o médico vai conseguir direcionar para você. Tá bom? Certo, gente, ó. Vamos embora. Beijo. Ouvindo você falar, dá até uma saudade da faculdade. Volta, Vanessa, volta. Certo, gente, ó. Beijo grande. Semana que vem eu volto. Segunda-feira que vem eu volto com vocês. Certo? Beijo, gente. Obrigada por tudo, pelo carinho. Tudo de bom. Até semana que vem.